Olá, meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é um vídeo isolado, ele não faz parte de nenhuma coleção, de nenhuma playlist, de nenhuma série aqui no canal. E eu não vou colocá-lo em nenhuma série porque eu não quero desviar o assunto das outras séries. No canal do Minecraft, por exemplo, eu coloquei alguns episódios com alguns assuntos específicos e vejo que isso talvez não tenha ficado bom, não tenha ficado correto. Eu estou colocando essas imagens que vocês veem aí apenas como um preenchimento. O objetivo deste vídeo aqui é fazer um alerta, uma admoestação à igreja. E quando eu falo igreja aqui, eu não estou me referindo à igreja institucional, aquela que recebe algum nome, alguma placa. Não. Eu me refiro à igreja no conceito de corpo místico de Cristo, a noiva de Cristo, que seria aquelas pessoas que realmente são imitadoras de Cristo. São as pessoas regeneradas, digamos assim, as pessoas que têm uma relação pessoal, individual, íntima com Deus. Existe um problema que não é abordado nos microfones eclesiásticos. Primeiramente, nós precisamos aqui identificar os grupos que nós temos. A palavra igreja, ela significa eclésia, significa assembleia dos santos, a reunião dos separados. E, num contexto atual, ela é aplicada ao cristianismo. Então, quando você fala em igreja cristã, você está cometendo uma redundância. Você tem a igreja, mas você tem as sinagogas, que seriam judaicas. Então, você falar que tem uma sinagoga judaica também seria uma redundância. Ou você falar numa mesquita muçulmana também seria uma redundância. Você falar numa paróquia católica também seria uma redundância. Mas nós temos essa diferenciação entre católicos e protestantes, mas essa diferença é pouco importante. Nós temos uma diferença muito maior e que é totalmente indiferente às placas de católico ou protestante. É a diferenciação entre progressismo e tradicionalismo. Nós temos no diagrama de Nolan os 4 grupos políticos formados por 2 eixos cartesianos. Num eixo você teria a liberdade individual, no outro eixo você teria a liberdade econômica. Então você teria os 4 grupos, a direita progressista, a direita tradicionalista, a esquerda progressista, a esquerda tradicionalista. Na direita progressista, você teria, por exemplo, os libertários, anarcocapitalistas. Na direita tradicionalista, você teria a direita cristã, a direita que quer preservar a tradição. Nós temos na esquerda progressista essas agendas da ONU, as agendas da lacração, do politicamente correto. E na esquerda tradicionalista, nós teríamos ideologias como o fascismo, o trabalhismo, etc.
Mas este mesmo diagrama nós teríamos na igreja. Então, um dos eixos cartesianos seria a distinção entre catolicismo e progressismo, e o outro eixo cartesiano seria a distinção entre progressismo e tradicionalismo. Mas nós teríamos aqui um retângulo, onde a menor aresta, a menor dimensão seria a distinção entre católicos e protestantes. E a maior distância, a maior aresta seria a distância entre tradicionalismo e progressismo. Você percebe isso ao notar que católicos progressistas e protestantes progressistas têm uma grande simpatia. Igualmente, católicos tradicionalistas e protestantes tradicionalistas também têm uma grande aproximação. Porém, católicos progressistas e católicos tradicionalistas são muito distantes. Protestantes tradicionalistas e protestantes progressistas também são muito distantes. Então, é muito mais pertinente analisar a diferença entre o cristianismo progressista e o cristianismo tradicionalista do que trabalhar em cima da distinção entre catolicismo e protestantismo. Onde estaria aqui a origem do problema que nós vemos hoje no cristianismo? Na verdade, não é um problema de hoje, é um problema que já tem aí mais de 1000 anos, que começou por volta do ano de 314 depois de Cristo, quando o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. O cérebro humano, o pensamento humano, é constituído de utopias. E não há nada de errado em pensar em utopias. O que seriam as utopias? Seriam as assíntotas das nossas estruturas mentais. O que seriam as assíntotas? Na matemática, uma assíntota seria uma posição, um local onde o gráfico da função jamais vai chegar. Seria algo inatingível. Na física, poderíamos citar, por exemplo, a temperatura de 0 Kelvin. Sabemos que é impossível chegar a este valor. Nós podemos nos aproximar, mas nós não podemos chegar a este valor. Outro exemplo é a velocidade da luz. Nós sabemos que é impossível atingir esta velocidade, ainda que nós possamos talvez nos aproximar dela. Na metalurgia, por exemplo, nós sabemos que é impossível obter ferro com 100% de pureza. É impossível obter ouro com 100% de pureza. Na cristalografia, nós sabemos que é impossível obter silício 100% puro. Um cristal 100% livre de defeitos cristalográficos. A perfeição, então, é algo inatingível. Mas nós precisamos mentalizar, idealizar essas perfeições para nos orientarmos onde nós queremos chegar. O problema não é a mentalização de utopias. O problema é acreditar que elas sejam alcançáveis, execuíveis. Quando você coloca a utopia na condição de utopia, na condição de algo que jamais será atingido, ok. Então você não alimenta esperanças nesse sentido. Você apenas usa a utopia como um referencial, como um norte. Mas quando você realmente acredita no alcance da utopia, então ela já não seria mais uma utopia, seria algo, uma previsão para o futuro. Então o resultado é a frustração, é a decepção, é o fracasso. Então os planos
os seus planos serão frustrados. E é esse o erro que nós encontramos na história da humanidade. Especialmente hoje, nós temos na política brasileira algumas utopias. Eu poderia citar algumas. A utopia mais comum, mais famosa, mais conhecida é a utopia socialista ou utopia comunista. A utopia da Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité. Um mundo de paz, um mundo de justiça, um mundo de igualdade. Na verdade, todos esses conceitos são utópicos. O que seria, por exemplo, a paz? A paz seria todo mundo estar em acordo. Mas é possível colocar bilhões de pessoas neste planeta, todas elas em pleno acordo umas com as outras, sem nenhuma divergência? E ainda que isso seja possível, por quanto tempo este cenário poderá ser mantido? Então a paz plena neste mundo é uma utopia. Nós temos a paz momentânea, a paz circunstancial entre 2, 3, 4 pessoas, mas nunca uma paz duradoura, plena, nunca uma paz coletiva, jamais. A igualdade também, por si própria, já é uma utopia. Porque o que é igualdade? Defina para mim o que é igualdade. Cada pessoa teria uma definição diferente sobre o que é igualdade, no sentido social da palavra. Se nós temos triângulos e círculos, como é que nós vamos tratá-los com igualdade? Defina quais seriam os parâmetros que eu usaria para gerar esta igualdade. Eu vou tratar triângulos e círculos com igualdade no que diz respeito ao perímetro, no que diz respeito ao comprimento dos seus limites. Então, se o triângulo tem um perímetro maior, uma área de contato maior do que o círculo, então o triângulo mereceria receber mais. Se eu considero como parâmetro de igualdade o centro de massa, aí seria outro parâmetro, porque eu poderia ter um triângulo isósceles, um triângulo escaleno, e aí o centro de massa, o baricentro, seria diferente. Ou então, se eu analisasse o circuncentro, qual seria o parâmetro? Eu poderia fazer uma análise, por exemplo, com relação à quantidade de lados. Qual é o parâmetro? E cada parâmetro que eu uso, eu crio um conceito novo de igualdade. Dá para satisfazer a todos os critérios? Não. Apenas um deles. Qual é o critério que prevalece, então? Veja que não existe igualdade, igualitarianismo, equanidade, equanimidade. Todos esses termos, essas palavras, são falácias. São apenas ideologias vãs, vazias. Não é possível lidar com triângulos e com círculos de maneira igualitária. As pessoas são diferentes, as pessoas fazem escolhas diferentes.
Se eu quero trabalhar com as pessoas de maneira igual e de maneira forçada, eu tenho que ceifar, podar as diferenças. Eu tenho que eliminar aquilo que torna as pessoas indivíduos. Eu tenho que combater a pessoalidade. Agora as pessoas são apenas números. Porém, os números são diferentes, então já não existe mais igualdade. As pessoas têm nomes diferentes, então já não existe mais igualdade. O princípio da liberdade também é uma utopia. Porque se eu digo que a minha liberdade termina onde começa a sua, então nenhuma de nossas liberdades é plena, todas elas são parciais. Porém, o próprio conceito de liberdade parcial já é uma falácia, porque uma liberdade parcial é uma não liberdade. Porém, se eu falo em liberdade plena, uma liberdade sem limites, eu não consigo definir essa liberdade, porque todos os conceitos que nós podemos imaginar são definíveis a partir daquilo que não pertence a ele, a partir do seu escopo, dos seus limites. Eu somente posso definir um triângulo a partir dos contornos que separam aquilo que pertence ao triângulo e aquilo que não pertence ao triângulo. Eu não posso definir o que é o calor sem antes definir o que é frio. Então, se o meu conjunto da liberdade não tem limites, eu não posso definir o que é essa liberdade, porque a liberdade agora é tudo. Nós caímos aqui, inclusive, num paradoxo lógico, um paradoxo tautológico. Veja então que todos esses princípios da Revolução Francesa, esses princípios do socialismo, não passam de utopias. Agora vamos para o segundo tipo de utopia bastante famosa atualmente, que é a utopia do libertarianismo, a utopia do anarcocapitalismo. A ideia pode ser muito boa, mas nós carecemos de exemplos práticos, porque todos os exemplos apresentados até hoje a respeito de libertarianismo ou anarcocapitalismo dizem respeito a sociedades muito primitivas, ou porque eram de um passado muito remoto, ou porque dizem respeito a comunidades extremamente isoladas. Só é possível definir o anarcocapitalismo quando nós partimos do indivíduo. Se é uma pessoa sozinha, ela pode ser anarcocapitalista. Agora, se nós temos duas ou mais pessoas, aí já existe algum tipo de governança momentânea, circunstancial entre as pessoas. Não é possível formar associações de pessoas sem que comecem a surgir governanças. Isto é algo inevitável. Isso faz parte da natureza humana. Existe uma dialética no pensamento humano entre os conceitos da liberdade e os conceitos da segurança. Quando nós temos um excesso de liberdade, surge um sentimento de falta de segurança. E quando nós temos um sentimento de excesso de segurança, surge um sentimento de falta de liberdade. O excesso de segurança seria a utopia socialista, a utopia comunista. O excesso de liberdade seria a utopia libertária, a utopia anarcocapitalista. Porém, ambas são instáveis, ambas geram este nível
algum nível de desconforto. E não é possível satisfazer a ambos anseios ao mesmo tempo, liberdade e segurança. Ou você tem um, ou você tem o outro. Ou você fica em algum ponto intermediário. E você decide qual é a graduação qual é a mistura, o blend que você pretende obter. A criança, quando é entregue à sua própria sorte, quando ela é abandonada, ela se sente desprotegida, desamparada, frágil. O bebê, quando nasce, ele quer se sentir preso ao corpo da mãe. Então, quando o bebê já é amarrado em faixas que o deixem imobilizado, ele se sente em paz, tranquilo. Porém, quando o bebê é largado solto no berço, sem nada que o prenda, ele se sente aflito, se sente abandonado. Igualmente, é uma população. Embora nós saibamos dos efeitos maléficos impostos por um governo central, nós também sabemos que, em um ponto de vista coletivo, em um ponto de vista macroscópico, a ausência de um governo coloca uma população em uma situação de enorme fragilidade, enorme vulnerabilidade, uma grande ansiedade. E nessa situação de tensão social, brota naturalmente um novo governo. Isso é inevitável. É por isso que nós não encontramos nenhum exemplo de sociedade libertária ou anarcocapitalista que tenha durado mais do que alguns poucos dias. Esta então é a utopia libertária ou anarcocapitalista. Como terceira utopia, nós podemos dizer que seria a utopia conservadora. No caso do Brasil, seria o conservadorismo de direita. Seria o resgate da velha moral e dos bons costumes, a preservação da tradição, o resgate da velha masculinidade, a restauração do patriarcado, a preservação do Ocidente, este culto à figura do cavaleiro templário, a tentativa de restauração do casamento tradicional, analisando a história de todas as culturas, de todas as civilizações, de todas as nações na história da humanidade, nós vemos que a história, a trajetória segue um caminho unidirecional. As mudanças jamais retroagem. As águas de um rio seguem sempre o mesmo caminho, elas nunca retornam. A avalanche, um tsunami, tem o seu percurso definido. Nós não temos como inverter este sentido de movimento. Você não pode colocar o creme dental de volta no tubo. Você não pode restaurar um palito de fósforo que já foi aceso. Não é possível rebobinar a fita. Aquilo que foi dito não pode ser desdito. Aquilo que foi visto não pode ser desvisto. Com o perdão aqui, com a licença poética no uso destas novas palavras, deste neologismo. Não é possível voltar no tempo. E esta impossibilidade acontece por causa do efeito memória. Considerando que o povo, as pessoas já têm na memória os fatos passados, então, ao tentar retornar no tempo, nós estamos trazendo conosco as memórias passadas. E essas memórias tornam, então, esta tentativa de retrocesso uma falha,
uma falácia, porque as memórias são diferentes. É como, por exemplo, um casal há 10 anos juntos querer reviver a lua de mel, mas isso não é possível, porque além dos corpos já serem diferentes, ainda existe toda a memória de 10 anos de convivência. Então eles podem estar no mesmo quarto de hotel da lua de mel, mas eles não são mais as mesmas pessoas. Em 10 anos de convivência, eles mudaram, para melhor ou para pior. Igualmente é uma civilização. Além disso, nós temos fatos novos que não podem ser retirados de cena. Por exemplo, nós temos a internet, as redes sociais, os aplicativos como Facebook, Instagram, YouTube, Badu, Tinder, WhatsApp, Telegram, etc. Ainda que nós tirássemos de cena toda aquela agenda de desconstrução civilizacional promovida pela ONU, pelo globalismo, o simples fato de que nós temos hoje todas essas redes sociais já seria responsável por uma enorme alteração do nosso cenário social. Então não é possível mais hoje, no nosso cenário atual, tentar restaurar uma ordem social, um estilo de família, um estilo de casamento que existia 200 anos atrás. Um estilo de relação marido-esposa que existia na Idade Média, quando as pessoas viviam no campo, quando as pessoas tinham 15 filhos e uma enorme mortalidade infantil, quando não existia nenhuma forma de comunicação eletrônica e a única fonte de informação era a missa na igreja aos domingos pela manhã. Não é possível resgatar a tradição do passado. Esta é a utopia conservadora. Estas são as nossas 3 utopias político-sociais brasileiras da atualidade. Mas nós temos as utopias dentro da igreja. Nós temos a utopia da igreja progressista e nós temos a utopia da igreja tradicionalista. A utopia da igreja progressista você pode ler nas palavras dos engenheiros sociais da teologia da libertação, e que às vezes se mascara com outros nomes em outros países, porque este nome, libertação, é usado no contexto das teologias latino-americanas, mas ela também existe em culturas saxãs, em culturas europeias, mas aí ela surge com outro nome. A utopia da igreja progressista está no milenarismo, está nesta perversão do conceito de reino de Deus. Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, você encontra menção ao Evangelho da Salvação e ao Evangelho do Reino de Deus. Essas duas coisas são, no final das contas, a mesma coisa. É a mensagem de Jesus Cristo, é o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da salvação. Porque a salvação das almas implica
no reinado de Deus, porque Deus reina no coração dessas pessoas. E por que Deus reina? Porque essas pessoas são o templo do Espírito Santo, são a habitação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo determina as ações dessas pessoas. Então essas pessoas estão debaixo da vontade de Deus. Então Deus reina no coração dessas pessoas. A igreja, então, é o reino de Deus. A igreja é o local onde Deus reina. Veja então que o evangelho da salvação e o evangelho do reino são a mesma coisa. Mas para os teólogos da libertação, não é a mesma coisa. Quando eles falam sobre o evangelho do reino, eles estão falando de um reino imanente. Eles não estão falando de um reino transcendente. Para a TL, Deus vai reinar neste mundo. Existem duas categorias de teólogos da libertação: os moderados e os radicais. Os radicais pregam que Deus vai reinar neste mundo por meio de um representante. É semelhante à ideia dos líderes judeus na época de Jesus Cristo. O povo acreditava que o Messias reinaria neste mundo. Quando Jesus Cristo afirmou que o reino dele não era deste mundo, que ele não veio para reinar neste mundo, o povo ficou revoltado, porque o povo acreditava que o Messias haveria de libertar os judeus das garras opressoras do Império Romano. E quando Nosso Senhor disse que esta libertação não aconteceria, pelo contrário, a perseguição aumentaria ainda mais, o povo então rejeitou esta mensagem. Semelhantemente, é a mensagem dos radicais, dos extremistas da TL. Eles pregam que Jesus vai reinar neste mundo, mas não ele próprio encarnado num segundo advento, mas ele vai reinar por meio de um representante ou de representantes que serão a voz de Deus neste mundo. Seria então um governo unificado, um governo centralizado, um governo absoluto, um governo totalitário, um governo global. Então haveria uma única nação, um único reino aqui neste mundo. É por isso que esses teólogos defendem tanto as políticas de portas abertas, as políticas de desconstrução das culturas locais, as políticas globalistas da ONU. Isto seria a concretização da profecia apresentada no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Leia lá. Este governante central, universal, global, seria o próprio Anticristo na profecia. Mas, segundo a TL, este governante seria o representante de Deus, a mão de Deus neste mundo. Já os teólogos da libertação moderados, eles pregam que Deus não vai construir o seu reino neste mundo, mas eles pregam que um mundo de paz, igualdade, liberdade, fraternidade seria a sinalização do reino de Deus. Então, esses teólogos da libertação moderados
pregam exatamente a mesma utopia comunista, porém com um outro nome. Seria a sinalização do reino de Deus. É por esse motivo que esses teólogos abraçam com tanta veemência as políticas de esquerda. O comunismo, então, seria a sinalização da chegada do reino de Deus, muito embora esses teólogos jamais usem a palavra comunismo. Afinal de contas, eles sabem que pegaria mal, eles sabem que não pega bem misturar política com religião. Muito embora o pensamento progressista desses teólogos defenda fortemente a participação religiosa nas políticas de esquerda. E agora vamos falar sobre a utopia da igreja tradicionalista. Esta é uma utopia um pouco mais difícil de enxergar, porque a princípio é uma mensagem boa, é uma mensagem interessante. É a ideia de que a ética cristã compõe um dos pilares da civilização ocidental. O professor Olavo de Carvalho vem ensinando isso há muitos anos. A tese de que o conceito de ocidentalismo está baseado em um tripé formado pela filosofia grega, pelo direito romano e pela moral cristã, nesta ordem, proveniente aí de pensadores como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Isso é verdade, realmente. A civilização ocidental está baseada neste tripé. Eu não estou questionando este pensamento. E eu não nego o fato de que o pensamento cristão interfira inevitavelmente na política, na sociologia, na filosofia. Mas nós temos que pensar no cerne, no âmago, na essência do cristianismo. Quando teólogos progressistas, como Reverendo Caio Fábio, Pastor Ed Renekiewicz, Ariovaldo Ramos, Henrique Vieira, etc., dizem que Jesus Cristo não veio a este mundo para criar uma igreja, eles estão mentindo. Afinal de contas, toda a TL está baseada na mentira, na falácia. Então, a mentira é a própria natureza desses teólogos. Onde está a mentira? A mentira está no fato de que sim, Deus veio para fundar a sua igreja. Jesus Cristo falou para o apóstolo Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Também Jesus falou: Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E quem são as ovelhas? É a própria igreja de Cristo. Então sim, Cristo veio para formar a sua igreja, apacentar o seu rebanho. Afinal, ele é o bom pastor. Mas temos que entender o que é esta igreja. Como eu já falei antes, a igreja é o corpo místico de Cristo. Por que é o corpo místico? Porque não é um corpo biológico. Como, por exemplo, o que a gente fala sobre o corpo humano: cabeça, braço,
tronco. Também não é um corpo orgânico. O que seria um corpo orgânico? Seria, por exemplo, a nação brasileira, a população de uma cidade, os membros de um clube, por exemplo. Isso seria um corpo orgânico. Não. Nós temos vários tipos de corpo. Nós temos, por exemplo, o corpo de bombeiros. Nós temos as incorporações, as corporações, o corporativismo. Mas o corpo de Cristo é um corpo místico. Místico porque ele não é deste mundo, ele é imanente. E ele não é explicado, ele não é entendido segundo as ideias, as concepções deste mundo. Ele é sobrenatural. Porém, materialmente, este corpo está representado nas pessoas mesmo, que tem um relacionamento de amizade íntima com Deus. Afinal, esta é a definição do que seria a salvação. Quem são os salvos? Quem são os regenerados? Quem são os cristãos? Quem são os imitadores de Cristo? São aqueles que têm uma relação de amizade íntima, pessoal, direta, cotidiana com Deus. Então Jesus Cristo veio para reunir, para apacentar essas pessoas que formam a sua igreja. Porém, esta reunião será concretizada no dia do juízo final, o dia do julgamento. Aí então a reunião será concretizada. Aí de fato nós teremos a verdadeira assembleia, a verdadeira reunião. Porém, embora nós saibamos que Jesus Cristo realmente veio para formar a sua igreja, para criar a sua igreja, nós não podemos extrapolar esse conceito para instituições humanas. Então nós não podemos dizer que Jesus Cristo veio a este mundo para criar a Igreja Católica ou para formar as denominações protestantes. Isto seria uma redução deste conceito, seria uma materialização, seria você trazer esse conceito para este mundo. E aí então você perverte o significado da obra de Deus. Porque enquanto a obra de Deus está no campo sobrenatural, ele está protegido das corrupções deste mundo. Quando você coloca a obra de Deus no campo material, no campo imanente, aí então a corrupção humana aparece, é imperdoável. Da mesma forma que ao colocar o ferro puro no ar, imediatamente a oxidação tem início, também ao colocar aquilo que é santo neste mundo, imediatamente ele deixa de ser santo, ele deixa de ser separado, e aí começa a se corromper. Cristo não veio a este mundo para criar nenhuma placa de igreja. Cristo não veio a este mundo para criar nenhuma filosofia, nenhuma pedagogia, nenhuma sociologia, nenhuma política. Deus não veio a este mundo para trazer justiça social, igualdade social, paz
política, paz social, liberdade econômica, liberdade social, liberdade política, satisfação econômica, satisfação amorosa, satisfação social. Não veio a este mundo para criar a civilização ocidental, para criar a cultura ocidental, para criar a tradição ocidental. Todas essas coisas, boas ou más, pertencem a este mundo. E, se pertencem a este mundo, elas são corruptíveis, elas são falíveis, elas são pervertíveis, perversíveis, adulteráveis. Jesus Cristo usou sabiamente de psicologia, de pedagogia, de sociologia, de política, quando ele esteve aqui neste mundo. Da mesma forma que Jesus alimentou-se, Jesus conversou com as pessoas, Jesus dormiu, Jesus jejuou, mesmo sabendo que a água, os alimentos, as relações humanas são todas limitadas, corruptíveis, falhas. Jesus usou aquilo que não era santo para finalidades santas. Jesus veio a este mundo sem pertencer a este mundo, sem fazer parte deste mundo. A obra de Deus não é deste mundo, não pertence a este mundo, não tem como foco este mundo. Os homens de Deus, os santos de Deus, como o próprio nome diz, santos, são separados, não pertencem a este mundo, não fazem parte desta existência. Nós somos moradores da Jerusalém celestial, a morada eterna, as ruas de ouro, os cantos angelicais. Aí então nós caímos no erro da eclesiolatria, que é a adoração da própria igreja. Você começa a trocar o Criador pela criatura. Então, nós usamos a igreja institucional como sendo ela própria o nosso Deus. Nós usamos o exemplar da Bíblia Sagrada como um amuleto de proteção. Nós usamos a nossa membresia na igreja como um degrau espiritual. Mas essas coisas são coisas deste mundo. E as coisas deste mundo podem ser boas ou podem ser más. Você pode comer uma maçã saborosa, mas essa maçã pode apodrecer. Então você tem que ter esse discernimento. Não há nada de errado em congregar, em participar de alguma agremiação religiosa, ser membro de uma igreja. Não há nada de errado nisso. O problema é considerar essas coisas como sendo elas próprias sagradas. Não. Elas não são sagradas, elas são profanas. Quando eu falo profana aqui, é o não sagrado. Nós temos aquilo que é consagrado. Aquilo que é consagrado é aquilo que é deste mundo,
mas nós colocamos ao serviço do sagrado. E o sagrado seria o nosso próprio Deus. Então, aquilo que é deste mundo, aquilo que é profano e que você coloca ao serviço de Deus, você está consagrando. Não é sagrado, mas foi consagrado. Mas você tem que lembrar que tudo isso vai passar. O que vai passar, o que vai ficar é a nossa relação com Deus. O que vai ficar é a palavra de Deus. Como disse a revelação de Deus ao profeta: passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão, ficarão. Então, a igreja institucional, ela vai passar. Este compêndio de textos bíblicos, o cânon bíblico, vai passar. As profecias vão passar após a sua concretização. Tudo isso vai passar. Mas o que vai ficar é a congregação celeste, o reino de Deus, a Jerusalém celestial, os corais de anjos. Tudo isso é o que vai ficar. O grande problema destas 5 utopias, a utopia socialista comunista, a utopia anarcocapitalista libertária, a utopia conservadora de direita, a utopia da igreja progressista, a utopia da igreja tradicionalista. Todas elas colocam a nossa esperança para este mundo. Nós temos a esperança num amanhã, num dia melhor. As coisas vão melhorar. E podem até melhorar circunstancialmente, momentaneamente. Como disse, por exemplo, o salmista: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isto é uma realidade. Nós recebemos, pela graça de Deus, alegrias momentâneas, alegrias circunstanciais, alegrias passageiras. Mas o futuro de longo prazo a Deus pertence e nós não podemos alimentar esperanças, porque as profecias de Deus para o futuro neste mundo são sombrias, são um futuro de desesperança neste mundo, porque a nossa esperança não é deste mundo. Essa é a característica do santo. O homem santo é aquele que vive neste mundo, porque ele está neste mundo, ele foi colocado neste mundo. Mas ele sabe, ele tem a consciência de que ele não pertence a este mundo. Ele não se enquadra nos parâmetros deste mundo. Ele não se curva aos ditames deste mundo. Ele obedece às regras. Ele respeita as leis. Ele se submete às autoridades. Ele é uma pessoa respeitosa, uma pessoa responsável, uma pessoa previdente, precavida, prudente, claro. Ele está com os pés neste chão, mas os seus olhos estão voltados para o céu. Ele não se prende, ele não se fixa, ele não se compromete, ele não se apega,
a este mundo. Neste momento, nós precisamos olhar para algumas filosofias orientais, a fim de resgatar o pensamento da igreja primitiva, no período pré-Constantino. Na época da igreja perseguida, aqueles homens não tinham nenhuma esperança para este mundo. Eles sabiam que o destino deles era o flagelo, era o martírio, era a perseguição. Tudo o que eles faziam neste mundo era sobreviver, cultuando a Deus, relacionando-se com Deus, que era a sua verdadeira fonte de felicidade, fonte de paz. As utopias, porém, tomam o lugar de Deus. As utopias canalizam as nossas esperanças. O mundo vai melhorar. A política vai melhorar. A humanidade vai melhorar. Eu tenho fé no ser humano, etc. As filosofias orientais pregam o desapego. Não se prenda às coisas deste mundo. Quando a notícia da morte vier, a notícia da doença, a notícia da pobreza, da miséria, do desemprego, a notícia do flagelo, a notícia da orfandade, a notícia da separação, a notícia do espólio, a notícia do escárnio, do envergonhamento, da ofensa, da perda, do enfraquecimento, da inabilidade de chegarem, você até fica triste, você dá a si mesmo o direito de entristecer-se, tal como o rei Davi entristeceu-se, colocando o rosto ao chão, ao pó, à terra. Mas você não se deixa abater, você segue adiante. Você sabe de onde você veio, você sabe para onde você vai, você sabe qual é o seu papel neste mundo, você sabe qual é a sua missão nesta existência, você sabe que o sofrimento é temporário, é só por esta vida, e você terá toda a eternidade gozando da plena paz, a plenitude da convivência direta com o Deus Criador. Até mais, minha gente. Tchau.